Oi pessoal, bem-vindos às aulas de JavaScript, introdução ao JavaScript. A gente vai dar uma passada bem rápida sobre o que é o JavaScript, qual é a sintaxe mais básica do JavaScript, as funções dele, um pouquinho da história, mas vai ser realmente bem básico. Então, se vocês quiserem saber mais, é bem importante que vocês saibam, porque é uma coisa não só é importante em web, mas na verdade é importante em muitas coisas, não só é importante em segurança, mas é importante em muitas outras coisas. É legal que vocês tenham uma passada no Gitbook ou nos materiais extras que a gente recomenda lá para vocês lerem. Isso se vocês terem interesse, claro. Mas é um assunto legal, a gente vai dar uma passada aqui. Eu acho importante avisar que a gente está dando introdução a todas as linguagens importantes da web e tudo mais. Então não precisa ter medo de não saber essas coisas, viu? A gente está assumindo que você já sabe um pouco de lógica de programação e essas coisas, e tipo, já tem uma ideia de quando você olha alguma coisinha, mas você não precisa saber nada de JavaScript em específico, nem de PHP, nem de HTML, nem nada. A gente não está esperando isso de você. Então pode ir tranquilo. Vai ver essa aula, qualquer outra aula que seja a seguinte, essa. Então vamos lá. O JavaScript é uma linguagem de programação usada majoritariamente em desenvolvimento web. Ela foi inicialmente uma linguagem para ser usada para processamento no navegador, ou seja, client-side, mas mais recentemente teve a proposição do Node.js, que você utiliza ele para rodar o JavaScript fora do navegador e fazer servidores back-end com ele ou scripts no seu computador ou coisas do tipo. O mais interessante do JavaScript, né, a sua ideia inicial, a coisa que interessou ele inicialmente, é a capacidade que ele tem de lidar com componentes das páginas web. Então, ele conversa muito bem com páginas web, ele consegue transformar tags HTML, ele consegue modificar as coisas muito bem. Isso é muito útil para quando você quer fazer coisas, por exemplo, sabe? Fazer um botão que muda a cor do seu site quando o usuário clica nele, ou, por exemplo, enviar um formulário sem ter que atualizar a página, ou qualquer coisa que seja responsiva no seu site. Então fazer um bloquinho mexer, ou animação, essas coisas você faz com o JavaScript, porque ele lida bem com essas partes das páginas web. Então, o JavaScript ele não é uma linguagem compilada como C. Significa que não vai vir um programa que vai ler o código e vai criar um arquivo binário, e daí você manda esse arquivo binário para o usuário, ele clica 2 vezes e executa. O que acontece? Nas páginas web vai vir o texto do JavaScript e no seu navegador vai ter uma engine que ele vai ler esse código JavaScript, ele vai interpretar em tempo real e processar em tempo real aquilo. Então ele não vai ter o arquivo binário intermediário que você envia para o usuário. O próprio usuário vai ler o código JavaScript e vai fazer ele mesmo, não o próprio usuário, né, mas a engine que está dentro do computador do usuário vai fazer isso. Então, as engines são isso, são programas especializados em ler e processar código JavaScript. Os navegadores são os principais das engines, mas qualquer software que usa o JavaScript, ele precisa de uma engine para funcionar. Exemplo é o Node.js, que a gente falou anteriormente, ou, por exemplo, o Discord. Todos eles usam JavaScript, então eles precisam de uma engine para processar. E tem vários tipos do que são usados por navegadores diferentes. Tem a V8, que é a mais popular hoje em dia, tem a específica do Firefox, e na verdade todo navegador tem a sua. Alguns usam repetido dos outros. Se você quiser tabelinha falando qual é qual, tem no Gitbook. Bem, a gente já falou um monte sobre o que é o JavaScript, sobre o que ele faz, o que ele tem de legal, os programinhas que tem em JavaScript, mas não falou nada sobre como se escreve o código dele mesmo. Então vamos lá. Então sempre que você quer fazer um código JavaScript, você não só escreve ele, você não só começa a escrever no meio da página do HTML, no meio de, sei lá, de um bloco de texto, o JavaScript ele começa a funcionar. Você tem que especificar para o navegador que o que você vai falar agora é JavaScript. Então, vocês têm scripts internos e externos. Você abre essa tagzinha script, que é esse menor que script, blá 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 blá, fecha, abre, e você escreve entre esses dois aqui o que você precisa. Você pode pegar externamente o JavaScript, então você está especificando um arquivo fora da página web que você está mandando agora, então é esse caso aqui de cima, quando você manda um caminho até um arquivo JavaScript, daí ele pega esse arquivo e daí ele lê o arquivo JavaScript. Ou você pode fazer interno.
Então você escreve dentro do próprio HTML, desse jeito aqui, alguma coisa em JavaScript. Isso aqui é uma função em JavaScript. Então tem essas duas formas, as duas são úteis, as duas você vai usar para algumas coisas. É muito comum você ter, por exemplo, muitas funções em um só arquivo e você deixar ele lá e chamar ele várias vezes, mas para algumas coisas menores é melhor você fazer dentro do próprio HTML, que não é para chamar, tipo, um monte de função que você não precisa só para pegar uma. Às vezes você só precisa de uma, então você chama ela normal lá mesmo. Tem variáveis, tem 3 tipos de variáveis, então formas de se declarar uma variável, na verdade. Tipos a gente vai ver daqui a pouco, são os tipos de dados, não dá para confundir. São formas de você declarar essas variáveis. Então você vai ter o var, que tem um escopo global, então você declara ele numa parte do código, você pode chamar ele em qualquer outra parte. E ele pode ser redeclarada, redefinida, ter o valor trocado quantas vezes você quiser. Com o var você faz o que você quiser. O let, ele é block scoped, então significa que você declara, por exemplo, um let dentro de um if, você usa lá dentro, entre aquelas duas chaves. E você não pode redeclarar eles, é apenas mudar o valor que está dentro dele. Então você não pode falar let contador igual a 4 e depois falar let contador igual a miojo. Não pode. Você não pode, tipo, mudar o que ele é em tempo real. E as constantes, elas também são block scoped, então só dentro das chavezinhas que elas foram declaradas, mas elas não podem ter um valor alterado durante a execução do código. Então você faz isso quando é uma coisa que você sabe que não vai mudar enquanto está acontecendo aquilo. Então, por exemplo, o IP que você está conversando, ou, por exemplo, qualquer valor que você saiba que não vai mudar. Por exemplo, o nome do seu aplicativo, você sabe que ele não vai mudar, então você pode fazer um const nome, blá blá blá, e não vai no meio, tipo, a pessoa no meio da página web, você não vai decidir mudar seu nome e vai mudar lá. Então você já usa uma const mesmo, então você não precisa se preocupar com isso. Na maior parte dos casos hoje em dia, a gente vai querer usar let, porque ele é mais seguro. Isso a gente pode explicar depois, se não me engano está explicado no Kitbook por quê, mas ele é mais seguro, ele é mais fácil de usar, ele é mais moderno. Então, normalmente a gente vai preferir usar let quando possível. A gente tem os operadores aritméticos. Os 4 primeiros aqui, você já deve reconhecer só de olho. Você funciona do jeito que você quiser, então adição, você soma 2 números, subtração você subtrai, multiplicação multiplica, divisão divide. Então, na mesma ordem, mais, menos, asterisco e barra. 2 asteriscos a gente faz potenciação. Então, nesse caso aqui, o x seria igual a 2 elevado a 3. Então é bem legal isso. Não tem isso no C, por exemplo, mas é útil ter aqui. Módulo tem no C igual, então você pega o resto de algum número, 10 resto de 3, daí isso daria 1. Incremento e decremento funciona como você pensaria. Então ele pega esse valor e, no caso do incremento, ele soma mais 1, no decremento ele subtrai 1. Os comparadores. Os comparadores eles funcionam também mais ou menos do jeito que você imagina, mas com uma ressalva, uma coisa que você precisa prestar atenção. Então, quando o JavaScript ele faz uma comparação, ele tenta traduzir os dois valores para um jeito que ele possa comparar. Então, se for, por exemplo, um inteiro e um número float, então nesse caso aqui, 1 comparado com 1.0, ele vai tentar traduzir um 1.0 para 1 para eles poderem comparar de forma justa, ver se são dois valores iguais. Então o que ele vai fazer nesse caso é pegar isso e transformar isso daqui em um inteiro e ver se eles são iguais. Isso daí é quando você usa 2 sinaizinhos de igual. E daí nesse caso ele vai ver que sim, então, porque 1 é igual a 1.0. Se você usar no lugar de 2 símbolos de iguais, 3 símbolos de iguais, ele vai fazer uma comparação tanto em valor quanto em tipo. Então, se ele vê se ele está tentando comparar 2 valores de tipos diferentes, ele não vai tentar converter um para o outro para verificar. Ele vai assumir que já está errado. Isso é muito importante, porque existem casos, por exemplo, que você conseguiria forçar uma senha ou coisa do tipo só com uma transformação de valores, porque o JavaScript ele vai tentar fazer essa transformação, mas ele não é muito inteligente. Então ele pode acabar cometendo erros que vão custar danos pra gente. Então normalmente você vai querer fazer a comparação aqui com 3 sinaizinhos de igual. E se você precisar fazer uma transformação no meio, você faz isso você mesmo. A mesma coisa pro diferente ou não igual, que é com uma exclamação igual, uma exclamação igual, ou exclamação igual, vai fazer não igual em valor e tipo.
O maior que, menor que, maior igual que e menor igual que funcionam todos do jeito que você imagina. Os tipos de dados que a gente tem, então a gente vai ter strings, que são bloquinhos de texto, né? Vamos ter números, então tanto 3, tanto 3.14, 3 mais 4 aqui são todos números. Nós vamos ter variáveis que são declaradas, mas não tem valor atribuído, e undefined, né? Que vai ser quando você não der um valor para elas, elas vão estar indefinidas, elas vão ter um tipo, então elas são undefined. E a gente vai ter booleans, que são só verdadeiros e falsos, 0 e 1. A gente vai ter também objetos, que não tem nome, isso inclui o null. E funções. É importante notar que, na verdade, dentro do JavaScript, todos os tipos de variáveis são objetos. Não tem nenhum que são tipo primitivo, que a gente fala, que é só um número. Mas isso não é tão importante agora de você entender, porque é bem provável que, na verdade, você nem saiba o que é um objeto. Isso é um ok. O objeto ele é um tipo mais complexo de dado do que, por exemplo, o inteiro do C. Ele tem valores dentro dele mesmo e tem métodos ligados a ele que são dele e que afetam só tipo esse objeto em si. Mas é importante que fique aí na sua ideia, para quando você aprender o que é um objeto direito, você lembra, no JavaScript todos os tipos são objeto, e isso vai ser útil para você. É interessante que também funções podem ser guardadas em variáveis dentro do JavaScript, então elas também são um tipo de dado. Então nesse caso aqui, você faz a declaração de função, e daí você vê o type-of dela, você vai ver que é function. Isso é também útil e interessante. E agora eu acabei de falar de funções, não é nada mais justo eu te explicar o que são funções. As funções, eles são blocos de código que executam uma tarefa e eles precisam ser executados para ser executados. Então você cria eles com uma função específica e você chama eles quando você precisa que isso aconteça. Isso pode ser tipo, ou quando alguma coisa específica acontece, então você pode programar que quando o usuário apertar esse botão vai chamar essa função que vai fazer alguma coisa. Ou você pode fazer que um trecho de JavaScript chame outro. Então quando essa função for executada, chame essa outra função também. Ou ela pode ser executada automaticamente, fazer uma função que executa a cada segundo, por exemplo. Isso pode existir. Para você declarar uma função no JavaScript tem várias formas. Você pode, a mais básica de todas é fazer uma function e o nome dela, e daí passar os parâmetros, e aqui dentro você fala o que ela faz e coloca um return. Ou não, coloca um return se não quiser. Mas você também pode declarar ela com uma flechinha. Isso aqui é uma declaração um pouco mais complexa, mas ela é um pouco mais complexa de se entender inicialmente, mas depois ela é útil quando você quer fazer de uma forma sucinta. Então você coloca numa variável aqui, ó, isso daqui são os parâmetros, isso daqui é o que ela faz. Então essa daqui vai ser a expressão e o bloco da função. Mas isso aí vai estar mais explicado melhor no Gitbook. Vai ser mais fácil de entender lá por lá, porque tem vários exemplos que vão explicar muito bem. Vai ter várias outras informações. Uma coisa a mais que eu vou mostrar aqui, além desses slides, que talvez sejam úteis para você, se você entrar, por exemplo, numa página e você estiver no navegador, no caso eu estou no Firefox, mas qualquer navegador, vocês provavelmente já sabem inspecionar elementos, mas não sabem se você clicar no botão direito você consegue inspecionar e ver os valores do HTML do negócio. Tem normalmente aqui uma barrinha de console. Esse console aqui é um console JavaScript. E você pode declarar e fazer coisas de JavaScript. Pode brincar aqui, ó. 2 mais 3 igual a 5. Então você pode fazer comparações. 3 menor que 5. É verdadeiro. Então, tem isso. E pode ser bem útil enquanto você estiver testando coisas em um site ou fazendo qualquer coisa do tipo. Mas é isso. Esse daqui era o básico que eu queria passar para vocês sobre JavaScript. Depois vocês podem dar uma olhada no Gitbook, ler umas informações extras e aprender mais um pouco, que seria bem legal. É isso.